Meningioma, um tipo de tumor cerebral primário e muito comum e que geralmente surge nas membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Apesar de ser um tumor benigno, a meningioma é responsável por aproximadamente 30% dos tumores cerebrais, pelo qual hoje vamos conhecê-lo um pouco mais com a história de alguém que, muito embora tenha descoberto e tratado deste tumor em sua fase inicial, revela-nos particularidades do sofrimento vividos durante o tratamento. Aí foi diagnosticado que eu estava com um tumor benigno chamado meningioma. Se você recebesse um diagnóstico como esse, o que você faria? Como você reagiria? Você que me acompanha aqui na Escola do Sofrimento deve recordar que já tivemos outros testemunhos de histórias de superação do câncer, como por exemplo do Mazinho da Canção Nova, no episódio de número 25. E no nosso último programa, o depoimento surpreendente da Maristela Amorim, que trata do 5º e mais agressivo tumor cerebral. Para cada história temos uma resposta diferente e certamente eu e você teríamos também uma resposta a dar se estivéssemos diante de uma doença como essa. Neste relato de hoje, vamos encontrar diversos ensinamentos que podem ser um lampejo sobre os nossos sofrimentos, podendo assim nos ajudar a dar uma resposta cada vez mais positiva diante das provas da nossa vida. Então, te convido fortemente a ficar comigo até o final desta aula, pois a cada aula temos uma nova oportunidade de dar sentido aos nossos sofrimentos. Olá, seja bem-vinda ao nosso programa na Escola do Sofrimento. Hoje estamos começando uma nova temporada aqui em nossas aulas, que vai chegando à sua 35ª edição. E que bom que você está aqui comigo para mais um aprendizado, hein? E se você está assistindo esta aula pela primeira vez, em um outro momento, é claro, te convido a assistir a nossa última aula com a Maristela Amorim, que já até comentei sobre ela no início da nossa aula. Uma história incrível de superação que há 19 anos vem lutando com um câncer cerebral e que encontrou no Vale do Sofrimento um Deus que disse: eu tenho um projeto na sua enfermidade. Agora, se você já é um aluno aqui na Escola do Sofrimento e por algum motivo perdeu a nossa última aula, vou deixar o link bem aqui acima no card e na descrição deste vídeo para você assistir quando puder, combinado? E para você que aprecia um podcast, saiba que o nosso programa na Escola do Sofrimento está disponível nas plataformas do Spotify, da Apple Podcast, Deezer, SoundCloud, Amazon Music, Castbox, Google Podcast, TuneIn, Rádio Republic e tudo isso para você não perder nenhuma de nossas aulas. Deixarei também o card e o link na descrição deste vídeo com a playlist de todos os programas da Escola do Sofrimento para quem ainda não assistiu nenhuma das nossas aulas. Queridos alunos e alunas da Escola do Sofrimento, dado o disclaimer, vamos para o nosso depoimento de hoje. Flávia Rodrigues é comunicadora na cidade de Ipatinga, casada, mãe de 2 filhos e foi vítima da meningioma, e é ela mesma que vai nos contar o seu drama, como recebeu a notícia e os desafios da cirurgia para a retirada do tumor. E o melhor de tudo, onde Deus entrou na sua história. Vamos acompanhar? Então, no ano de 2013, após a realização de um grande sonho de conhecer os Estados Unidos, Nova York, Las Vegas, foi um passeio assim, muito desejado, planejado, né? Humanamente, a gente tem essa mania do humano de planejar e realizar.
Então, após esse passeio, essa realização de sonho, 3 meses após, eu tive um mal-estar em casa, muito brando, uma dor na nuca, nos braços, e fui procurar o pronto-socorro da cidade, da minha cidade. Acordei logo de manhã, 6 e pouca da manhã, quando chegou a babá para ficar com meus filhos. O cenário era de eu estar sozinho com as crianças, meu esposo em outro estado trabalhando. Eu procurei o pronto-socorro da cidade. Nessa minha consulta no pronto-socorro, eu não saí do hospital mais. É aí que começou a história toda. Aí foi diagnosticado que eu estava com um tumor benigno chamado meningioma. E a notícia, a forma que chegou até a mim, humanamente, foi muito drástica, sabe? Eu estava sozinha no hospital, não tem familiares aqui na cidade. Então, naquele momento, eu não entendia com quem eu estava, né? Na verdade, eu estava sozinha humanamente. Mas desde esse momento, quando eu faço a leitura de toda a história, eu percebi Deus comigo desde o momento que eu dou entrada no pronto-socorro. E planejei, tive força também de planejar como falar isso para o meu esposo, que estava fora, como preparar as crianças para receber essa mensagem, pedir ajuda aos familiares, até os familiares chegarem. Quando todo mundo chegou, eu já tinha me organizado com outros profissionais para ter mais respaldo sobre a situação. Quando meu esposo chegou ao hospital, nós planejamos tudo, porque ele também havia passado por uma cirurgia. Ele tirou um tumor no ouvido, né? Tinha uns 4 anos que ele havia retirado um tumor do ouvido. Então, nós teríamos um profissional de referência. Então, no nosso planejamento de escolher profissional, escolher hospital, não estava dando certo, porque esse profissional estava no exterior, o que a gente tinha de referência. Então, a gente teve que fazer outra escolha. Então, dentro da nossa limitação humana, a gente escolheu o hospital, escolheu a data, escolheu um outro profissional, tudo na certeza nossa, que estava fazendo o melhor caminho. Então, no ano de 2014, eu passo pela primeira neurocirurgia, que é retirada desse tumor. Ele tinha o diâmetro de uma laranja. E aí eu descobri, foi reforçado por esse segundo neuro que fez essa cirurgia, que o que me levou até o hospital não foi nada desse tumor. Então ainda era uma incógnita. Por que eu fui parar naquele hospital, no pronto-socorro, dando entrada? Porque a dor que eu estava era o lado certo do tumor. Geralmente ele reage ao lado contrário. Então não foi o tumor que fez eu chegar. Foi uma providência ter encontrado aquele tumor naquele dia. E o profissional falou que eu só ia descobrir daqui a 1 década, porque ele ia começar a dar reações no meu corpo. Então foi muito providencial o local, a data e a hora, né? Retirando esse tumor foi uma cirurgia de sucesso para esse profissional, porém 15 dias após a retirada, eu voltei para o Vale do Aço com uma secreção na cabeça. E essa secreção foi diagnóstica, eu teria que abrir novamente a cabeça. Nós levamos um susto muito grande. O profissional nos orientou a voltar lá no hospital para avaliar e tomou a decisão de eu tomar medicação. Então, eu tomei durante a minha vida 1 ano e 8 meses de antibiótico, de 800 miligramas, 4 vezes ao dia. Foi muito antibiótico que eu tomei. E a situação ali não cessava. O que era a situação? Eu estava, por exemplo, conversando aqui com você e ficava o pus lacrimejando, aquela situação bem, fala purulenta, né? Uma ferida purulenta. Então, eu fiquei com a ferida aberta realmente na cabeça. Esse profissional optou para fazer a segunda neurocirurgia, que abriu a cabeça e ladrear o crânio. Quando fechou, passou 1 semana, voltou novamente a situação da ferida purulenta. Mesmo tomando medicação, bastante antibiótico. Segunda neurocirurgia veio como se fosse uma esperança, né? Uma nova esperança ali surgindo de ter fim à situação. Mas por desengano não foi. Continuou a ferida, veio devagarzinho, até a gente ver que teria que passar por outra interseção, outra forma de intervenção. Então foi aí que eu procurei um outro neuro, né? A gente optou em procurar outro profissional, mas não foi muito fácil, porque esse novo profissional não quis aceitar o caso. Então ele recusou por estar pegando a situação de outro neuro. Mas meu coração estava certo que eu precisava daquele neuro para me dar a salvação daquele momento. Então eu recebi muita intervenção de oração, também intervenções de pessoas dentro
da empresa do meu esposo para intervir dentro do hospital qual o neuro que estava, a gente estava acreditando que ele poderia nos trazer, né, essa solução. Ele tem um currículo maravilhoso, é o 5º melhor neurocirurgião do Brasil. E isso teve um conforto para a gente, além dos resultados até do meu esposo, que retirou um tumor no ouvido e hoje tem, graças a Deus, a audição, né, com uma perda auditiva muito baixa, mas graças ao trabalho desse médico. Então, quando eu recebi a negativa daquele profissional dentro do laboratório, que espalhou todos os meus documentos, falou assim, não, você tem que procurar quem começou. Então, aquilo ali foi outro desconsolo que eu tive, outro abandono, né? Que a sensação de receber isso é como se fosse de abandono. E no meu coração nunca veio perguntando o porquê. As pessoas me perguntavam, por quê? Mas por que isso com você? E a orientação que eu recebi dos meus irmãos de comunidade não pergunto o porquê. Então, desde ali da minha 2ª cirurgia, eu coloquei, seja feita a sua vontade. Muitas vezes eu não entendi o que eu estava falando, mas eu estava obediente naquela palavra, seja feita a sua vontade. Durante o período que recebi essa notícia, esse processo todo que eu passei, eu não me vi tão fragilizada. Parece que eu estava anestesiada em oração. Eu senti um círculo muito grande de oração comigo. Isso me fortaleceu muito. Às vezes, quando eu via que a minha situação era grave, era quando alguém me visitava e eu olhava no olhar assim da pessoa, eu via lagrimejando. Aí eu falava assim com Deus, não, minha situação não é boa. Mas eu percebi que a situação era entre Deus e eu. Então, se vê minhas fotos no hospital, às vezes com um ponto, né, mais de 100 e tantos pontos, eu estava em paz com Deus. É maravilhoso, assim, é quase surreal falar isso. Talvez as pessoas não tenham entendido a minha fala. Mas eu vivi ali um deserto, mas não sozinha, né? Teve algum período, por exemplo, na 3ª cirurgia, que eu pedi a morte. Realmente eu clamei a Deus, eu desprendi dos meus filhos, do meu esposo e pedi Deus a morte. Só que aí eu fui calada, senti uma presença muito forte em mim, porque o padre do Hospital Madre Teresa estava com o Santíssimo do meu lado, eu não tinha visto. Então aquele momento para mim foi Deus falando, cala a boca, estou com você. Aquele momento ali foi um momento que eu senti um abraço de Jesus comigo. Então depois que o médico, né, recusou pegar o caso, teve muita intervenção em oração, nós clamamos, pedimos muito a Deus, com muitas pessoas intervindo por isso, a gente teve a graça dele aceitar pegar o caso e ele fez essa 3ª cirurgia, né, que é abrir o crânio e ladrear o crânio como se fosse uma cárie de dente, ele explicou dessa forma pra gente. Aí, para nossa surpresa, passou um tempinho, começou novamente a ferida purulenta. Então, ali, a gente percebeu que não estava ainda resolvida a situação. Isso já tinha passado o 3º ano de intervenção cirúrgica. Aí, esse médico falou que ia fazer a 4ª neurocirurgia. E aí, nós continuamos no mesmo médico, no mesmo hospital. Então, foi aí que Deus teve fisicamente comigo, que aí nessa intervenção, nessa internação no hospital, eu passei por 40 dias de internação, sem poder chegar sequer do lado de fora. Mas ali eu tive a graça de receber Jesus eucarístico 40 dias consecutivos. E aí eu tive uma experiência mística muito grande com a Eucaristia, de sentir a presença real de Cristo. E a forma que eu estava lidando no dia a dia, com muito sofrimento, então foi ali humanamente muito difícil passar. Mas a presença de Jesus me acalmava. Um momento que Deus entrou assim para fazer a diferença foi um dia que eu ficava com muito receio de chorar, porque meu pai, que me criou, estava do meu lado. Eu tive essa graça dele me acompanhar os 40 dias no hospital. E às vezes eu ficava sem jeito de chorar do lado, ele me ver chorar, né? Porque eu vi o sacrifício de estar ali comigo, o sacrifício da família, do meu esposo de estar longe, e eu não sentia ali no direito de chorar. Às vezes a saudade, eu tinha um filho de 2 anos e pouco vivendo isso, mas ele só tinha 9 anos. Eu tinha passado ali o Dia das Mães no hospital, já tinha passado o aniversário de 5 anos do meu filho.
Todas as datas que eram muito importantes para mim, eu tinha passado no hospital sem a presença de ninguém. Eu não me sentia no direito de chorar. E aquela angústia estava tão grande, tão pesada, que eu já não via alternativa. Os profissionais chegavam, um conversavam com o outro e falavam assim, não sei o que a gente faz com essa menina, não sei qual solução tomar. Então aquilo me deixava angustiada. Mas aí quando eu clamei, eu gritei muito, eu pedi a Deus para a morte, pensando que era o alívio ali daquela situação. E eu falei com Jesus, pode me levar, porque eu não tenho mais filhos, não tenho mais marido. E ali eu sentia uma presença no meu braço, eu estava de um lado, na lateral, falando a Deus, pode me levar embora, eu não aguento mais o sofrimento. Na hora que eu viro, estava o pároco do Hospital Madre Teresa, com o extensório de Jesus do meu lado. Então aquele momento foi de muita libertação, foi a presença real de Cristo. Para mim foi a mesma coisa assim, cala a boca que você não sabe de nada. A partir daquele momento, mesmo dentro daquele 40 dias, né, um deserto ali no hospital, eu comecei a sentir uma suavidade no coração. E foi aí que foi mudando a história. A partir desses 40 dias, a infecção foi cessando, mas o médico me deu uma outra notícia, apesar disso tudo. Mesmo com Cristo, uma outra notícia, que ele havia tirado a parte do crânio que estava infectada. E que era para mim ficar 1 ano de repouso, que depois ele colocaria a prótese. Então, quando eu saí daquele hospital, eu saí sem a parte do crânio. Então, vivenciando ali o medo de passar perto de alguns lugares, receio, né, de machucar. Aí eu fiquei 1 ano em descanso, só depois de 1 ano que eu fui internada novamente para pôr essa prótese craniana. E hoje eu tenho uma prótese craniana de titânio. Hoje, olhando para trás, né, tudo que aconteceu, não vejo de outra forma a não ser o aprendizado. Né? É muito importante, eu não vejo a minha vida sem esse processo. E ai de mim de não lembrar desse processo, né? Minha cicatriz está aqui todos os dias para me lembrar dele. Foi preciso muitas pessoas para me fortalecer. Eu recebi muitas orações, muita ajuda, né? Às vezes eu encontrava com a pessoa na rua, falei assim, eu fui um monte, orei por você, estava de jejum por você. Pessoas que eu nem tinha convívio. E quem é Flávia Rodrigues após isso? É uma nova vida. Né? Hoje eu consigo trabalhar com comunicação, nunca imaginei isso. Tudo que eu faço é por honra e glória de Jesus. Tudo é no projeto de Deus. Faço a minha agenda, mas o autor da minha história é Deus. Para quem está passando por algum sofrimento, seja ele qual for, né? Porque a dimensão de sofrimento é individual. Abandona em Cristo. O que é abandonar em Cristo? Alimente-se de Cristo. O que a gente tem de riqueza na nossa igreja é a Eucaristia. Nós temos vários sacramentos aí, a comunhão, a confissão. É muito difícil para quem está falando aqui já passou, é como se eu estivesse vindo com um troféu, mas não é nada disso. É acreditar, de você colocar o pé no chão e Deus vai criar aquela estrada. Só que a gente tem um monte de receita de bolo, né? A gente foi criado com várias receitas de vida. Você pode estar me ouvindo aqui e não transformar nada na sua vida, mas acredita em Cristo. Converse com Ele como se fosse seu amigo. Hoje eu tenho Jesus como um amigo, eu sento e converso com Ele e escuto Ele. Antes eu era de igreja, de missa, mas a presença salvífica veio após essa estrada minha aí de sofrimento. Veja só, eu poderia ouvir essa história e dizer que nada acrescentou na minha vida. Mas, ao contrário, em cada detalhe do relato da Flávia, podemos encontrar fragmentos que comprovam as mãos de Deus por detrás, como que construindo uma história de redenção. Antes eu era de igreja, de missa, mas a presença salvífica veio após essa estrada minha aí de sofrimento. No livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, que pelo próprio título já diz da sua essência e objetivo, onde qualquer sofrimento, seja ele qual for, não tem outro objetivo a não ser a redenção da própria pessoa. Ou seja, todo sofrimento tem como finalidade a redenção do homem. Em outras palavras, a santificação de quem passa pelo sofrimento. Aqui na página 27, nós encontramos um trecho do Papa João Paulo II que diz assim: o sofrimento é a base da recompensa eterna.
Ora, se o sofrimento é a base da recompensa eterna, significa que sem o sofrimento não há redenção. Tira a base de um prédio para ver o que acontece. Obviamente, o prédio irá desmoronar. Assim são os nossos sofrimentos. São eles que estão sustentando cada andar da nossa vida, cada escalada, cada prova de padecimento, o que vai garantindo uma recompensa que está lá no futuro, lá no último andar, nas moradas eternas, que é o céu. Portanto, é correto quando a Flávia diz que, após passar pelo sofrimento deste tumor, ela passou a ter uma nova vida. E quem é Flávia Rodrigues após isso? É uma nova vida, né? Hoje eu consigo trabalhar com comunicação, nunca imaginei isso. Tudo que eu faço é por honra e glória de Deus. Um outro aspecto que tem uma profunda ligação com o sentido dos nossos sofrimentos é a questão da fé. Aceitar os acontecimentos do tempo presente, mesmo que seja no sofrimento, requer de nós uma postura de fé. E no meu coração nunca veio perguntando o porquê. As pessoas me perguntavam, por quê? Mas por que isso com você? E a orientação que eu recebi dos meus irmãos de comunidade é, não pergunto o porquê. A fé convida-nos a olhar para o futuro com a virtude da esperança, na expectativa confiante de que a vitória do amor de Cristo chegue à sua plenitude por meio daquele sofrimento do tempo presente. E a Flávia aprendeu direitinho aqui na escola do sofrimento, de nunca perguntar o porquê deste sofrimento. Pois é preciso ter um ato de fé em acreditar que Deus, no seu amor, está permitindo esse sofrimento, pois, como já aprendemos aqui na escola, dele Deus há de tirar um bem maior. Então, desde ali da minha segunda cirurgia, eu coloquei, seja feita a sua vontade. Muitas vezes eu não entendi o que eu estava falando, mas eu estava obediente naquela palavra, seja feita a sua vontade. Outro aspecto importantíssimo do relato da Flávia é o momento em que ela percebe que está diante da morte. E é justamente no ápice do sofrimento que ela sente a presença de Deus dizendo: eu estou aqui, eu estou com você. Teve algum período, por exemplo, na terceira cirurgia, que eu pedi a morte. Realmente eu clamei a Deus, eu desprendi dos meus filhos, do meu esposo e pedi Deus a morte. Só que aí eu fui calada, senti uma presença muito forte em mim, porque o padre do Hospital Madre Teresa estava com o Santíssimo do meu lado, eu não tinha visto. Então aquele momento para mim foi Deus falando, cala a boca, estou com você. Aquele momento ali foi um momento que eu senti um abraço de Jesus comigo. Isso é um ótimo exemplo de fé. É no meio do caos que geralmente nos encontramos face a face com Deus. Por isso, o sofrimento é tão necessário ao homem. Pode até parecer um certo masoquismo afirmar isso, mas uma coisa é certa. Depois da cruz de Cristo, nenhum sofrimento tornou-se insuportável. Cristo alcançou o ápice do sofrimento humano e o alcançou por amor a cada um de nós. É preciso ter uma visão transcendente a respeito do sofrimento. Aqui no livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, na página 27, diz assim: a chave que abre o entendimento no que diz respeito ao sofrimento é justamente o que vem depois da cruz. Na cruz de Cristo não só se realizou a redenção através do sofrimento, mas também o próprio sofrimento humano foi redimido. A redenção já está garantida para aqueles que aceitarem passar pelo mistério da cruz. Bom, espero que esta aula de hoje tenha sido muito frutuosa para você. E se você conhece alguém que tem enfrentado um calvário através de algum tipo de câncer, então eu te peço, por favor, por gentileza, que compartilhe esse vídeo para todos aqueles que você conhece e que precisa ouvir os ensinamentos que encontramos nesta aula de hoje. Uma outra forma de você ajudar de maneira que esta aula chegue a muito mais pessoas é deixando o seu joinha, o seu gostei, logo abaixo do vídeo. Assim, o YouTube vai entender que este conteúdo é relevante e mostrará esse vídeo para muito mais pessoas. Desde já, muito obrigado. Deus abençoe você e até a nossa próxima aula.